Graça e paz para todas e todos que irão escutar mais esse podcast. Eu peço perdão aos homens, mas realmente esse podcast de hoje será endereçado às mulheres, porque ontem foi o Dia Internacional da Mulher. E a gente tem que refletir um pouco no que é ser mulher. Mas eu creio que todo homem tem sua mãe, tem a sua esposa, tem a sua filha. E acharia bom ouvir e prestar atenção também nesse podcast. As mulheres em toda a história da humanidade sempre tiveram uma grande força, exercendo um papel muito importante. E à medida que o mundo e a sociedade moderna foram ficando mais complexos, a mulher pôde conquistar mais o seu espaço. Desde que me converti e passei a ser dirigida pelo Espírito Santo, Deus me moveu a fazer constantemente dois pedidos ao Senhor: que Ele me capacitasse a ser santa e a cada dia eu pudesse ter sabedoria para me relacionar com minha família e com meus irmãos na fé. Santidade e sabedoria sempre fizeram parte de minhas orações. Num mundo em que a ética e a moral passaram a ser conceitos e palavras fora do dicionário de muitos e de muitas, inclusive de pessoas dentro da igreja, é urgente que em nossos púlpitos se fale de ética e santidade. Atualmente, ética está fora de moda, ser santo é estar fora do contexto. E muitos barateiam a graça de Jesus, esquecendo-se que ela não foi barata, pois custou o sangue e a dor profunda de nosso Senhor. Então nós temos que estar na contramão do mundo e obedecermos somente a Deus e não o que é politicamente correto falado por toda a mídia e dos filmes e nas séries, etc. Ser mulher é ter um papel muito importante. E a mulher teve um papel muito importante em toda a história da humanidade. E em toda a Bíblia nós temos exemplos magistrais de mulheres de Deus que se destacaram e que nos servem de grandes exemplos, pois elas viviam e viveram uma vida santa, separada para Deus e tiveram ética, tiveram moral. E mulheres que olhavam somente para o alto. A primeira que eu vou citar 7 mulheres. A primeira que eu quero citar é Ana, uma mulher de oração e cheia de graça, como é o significado do seu nome, Ana, cheia de graça. No texto de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, de 10 a 15, diz assim: E Ana. Deixa eu contar. Ana era estéril, né? E, e ela tinha uma grande tristeza disso e uma grande vergonha, porque a mulher, naquela época, que não gerasse um filho para seu marido, não gerasse um herdeiro, ela era envergonhada pela sociedade. Então, Ana estava muito arrasada. E aí o texto diz assim: E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. É como se Ana tivesse dito a Deus: O que eu mais quero, eu vou lhe dar.
Ana derramou a sua alma aflita e angustiada perante o Senhor. E Deus ouviu o clamor de Ana e atendeu a sua oração. E ela teve Samuel, e Samuel foi um grande homem de Deus, profeta e juiz sobre Israel. E é interessante notar que Israel, naquele momento, precisava desesperadamente de um homem santo, precisava desesperadamente de um profeta e de um juiz reto. E Samuel cumpriu esse propósito para Israel. Foi um propósito de Deus para Israel, mas veio através da oração de Ana. E depois de Samuel, Ana ainda teve mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Nós temos que ser ministras de oração, orando sem cessar, pedindo sempre a direção do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém. Oramos segundo a nossa própria vontade, segundo a nossa própria sabedoria. Por isso, o Espírito Santo tem que nos dirigir para estarmos em plena sintonia com o nosso Pai. Quando estou em sintonia com o Pai, não irei orar segundo o meu ego, não vou orar de maneira egoísta, vou orar segundo os propósitos de Deus. E quando oramos, estando em sintonia com Deus, Ele nos atenderá. O Espírito Santo tem que nos ensinar a orar. Temos que andar em retidão, temendo ao Senhor, para que nossas orações sejam ouvidas e para darmos um bom exemplo e testemunho. Temos que orar sem cessar, encarando a oração como nosso principal e mais valoroso ministério. A segunda mulher que eu quero falar é Ruth, que foi uma mulher fiel. Ruth tinha perdido seu marido. Ruth era assim, Noemi, a história era essa. Noemi tinha saído de Israel e tinha ido para um outro país ali perto, porque em Israel estava tendo muita fome. E Noemi foi com seu marido e seus 2 filhos para essa terra chamada Moabe. E lá os seus 2 filhos se casaram com 2 moabitas. Uma delas era Ruth. Só que o marido de Noemi morreu e os 2 filhos de Noemi morreram. Então ficaram 3 mulheres num momento difícil, porque assim, quem sustentava mesmo a mulher era o homem. E Ruth e Noemi soube que Israel tinha melhorado e que estava tendo pão, que estava tendo alimento em Israel, e ela resolveu voltar para sua terra. E disse para suas 2 noras: fiquem aqui, voltem para suas famílias, que eu vou para minha terra. Aí vem o texto que eu quero ler, Ruth 1, de 16 a 18. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então a outra nora órfã voltou para sua família e Ruth foi para Israel com Noemi. Ela foi fiel à sua sogra e foi fiel a Deus, pois passou a servi-lo. Deus honrou Ruth pela sua fidelidade. Deus dá graça a ela diante de Boaz, que depois a escolhe como esposa. E aí o texto de Ruth 2, 11, 12 diz assim: Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Sei que você deixou pai e mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio.
Então Ruth, ela deu um bom testemunho para Boaz e para todos. Ela foi conhecida como uma mulher fiel. Ela deu testemunho de amor e fidelidade, e isso agradou a Boaz, que a fez sua esposa. Fidelidade é fruto do Espírito Santo. Nós temos que ser fiéis em todo tempo. Fiéis a Deus, fiéis aos cônjuges, fiel aos amigos, fiéis aos filhos, fiéis à igreja, fiéis. Nós temos que aprender com Ruth sobre fidelidade e aprender também com o Espírito Santo, obviamente. A terceira mulher que eu quero citar é Débora. Débora era uma mulher guerreira. Débora significa abelha, mas também significa trabalhadora. Ela foi profetisa e líder das tribos de Israel. Ela deu ordens a Baraque para que guiasse os israelitas contra Sísera, que era o comandante do exército inimigo dos cananeus. Mulher naquela época não era nem contada, mas Deus exaltou aquela mulher, fazendo dela uma juíza sobre Israel. Naquela época, Israel não tinha rei. Quem liderava o povo eram os juízes. E Débora foi a única mulher a exercer um cargo tão importante, na verdade, uma função tão importante. Essa história é contada em Juízes 4. A autoridade de Débora foi dada por Deus e ela honrou a Deus e foi honrada por ele. Temos que ser as guerreiras do Senhor, batalhando por nossos filhos, batalhando pelos maridos, pela nossa família, por nossa igreja e, sobretudo, guerreando contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás, para que o reino de Deus se estabeleça em nossas vidas, em nossas famílias, em nosso derredor. Temos que ser as guerreiras do Senhor, guerreando pelo reino de Deus. A quarta mulher é Esther, uma mulher cheia de sabedoria. Ela era judia da tribo de Benjamim, mas ela era órfã, que chegou a ser rainha da Pérsia, quando Assuero a escolheu entre muitas para substituir a rainha Vasti. Com a sua posição de rainha, ela pôde salvar todo o seu povo da morte. Eu não vou ler o texto, é um livro pequeno que eu encorajo você a ler todo o livro de Esther, porque é um livro pequeno. E é lindo ver essa história. Esther arriscou sua vida e posição a pedido de seu primo Mordecai, em prol do povo judeu. Esther, pela sabedoria que ela teve, uma sabedoria dada por Deus, ela arma uma situação para tirar Amã do poder. E Amã era a encarnação do mal. Ele queria, com uma estratégia maligna, ele queria que todo o povo judeu fosse morto. E Mordecai, que estava liderando aquele povo naquele local, já estava lá reservada a forca para ele. E pela sabedoria de Esther, ela salva o seu povo da morte e da destruição. Mas primeiro ela pediu para que todo o povo ali daquele local, que estava cativo aos persas, todo o povo judeu jejuasse e orasse por 3 dias e 3 noites em favor dela, em favor do que ela iria fazer. E em jejum e oração, Deus deu a Esther as estratégias corretas para vencer o mal. Nós temos que clamar a Deus por sabedoria, porque como diz lá em Tiago 1,5, a ninguém Deus nega se você pedir sabedoria. Que sejamos mulheres sábias como Esther foi. Que nós possamos ter a sabedoria para lidar com todas as situações de adversidade da nossa vida. A quinta mulher foi Maria, mãe de Jesus, uma mulher que se colocava no centro da vontade de Deus. E esse texto eu quero ler, é um texto um pouquinho grande, Lucas 1, do 28 ao 38.
Diz assim: e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, sobre a casa de Israel, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: mas como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Maria disse: faça-se comigo conforme a sua palavra. Isso em outra versão. A despeito do risco que correu em engravidar sem ser casada, numa sociedade em que, pela lei, ela poderia ser apedrejada. José, que era noivo dela, poderia apedrejá-la até a morte. Mas ela nem arrazoou, ela nem perguntou para o anjo: mas como é que eu vou fazer? Eu vou ser mal falada, eu vou ser apedrejada. Ela confiou no Deus que servia e queria, a despeito de todo o perigo que ela poderia correr, ela quis fazer a vontade de Deus. E ela disse essa frase tão maravilhosa: faça-se comigo conforme a sua palavra. E o Espírito Santo a envolveu e ela esperou Jesus ali por 9 meses. É claro que em outra passagem, em Mateus 1, o anjo também se apresentou a José para contar a José que o filho que Maria estava esperando era do Espírito Santo. E aí esse texto diz que José não teve relações com ela até que Jesus nascesse. Depois, os dois tiveram vários filhos e filhas. Mas é notável, Maria, ela nos dá o exemplo de que, a despeito de qualquer perigo, de qualquer situação, de qualquer adversidade, o bom é estar no centro da vontade de Deus. É confiar que Deus, se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele queria que Maria fosse a mãe do Redentor da humanidade, ela se colocou à disposição de Deus. A 6ª mulher que eu quero falar é Maria, mas irmã de Marta, uma mulher adoradora. Ela quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre Jesus todo aquele perfume. Isso está contado em Mateus, está contado em vários evangelhos, mas em Mateus 26, em João 12, de 1 a 8. E ela era o momento que Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, seu irmão, e Jesus já estava no finalzinho ali de vida, ele estava indo ali já para partir para a cruz. E ele estava ali visitando aqueles 3 irmãos, e Maria quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre Jesus e enxugou com seus cabelos os pés de Jesus, e toda a casa encheu-se com aquele perfume. O vaso, ele tem que ser quebrado e o perfume tem que ser todo derramado. Aquele perfume era muito valioso, tanto que Judas ficou indignado. Que é isso? Por que esse desperdício? Poderíamos vender esse perfume e dar aos pobres. E Jesus o repreendeu. Enfim, Maria
tinha aquele tesouro e ela derramou sobre Jesus. Aquele perfume era um verdadeiro tesouro, mas ela quis derramar aquele perfume sobre Jesus. Qual é o seu tesouro? Jesus tem que ser o seu maior tesouro. Se tivermos algum tesouro, ele tem que ser derramado em Jesus. Maria entendia a grandeza do perdão de Deus, ela entendia a grandeza do amor de Jesus, por isso se tornou uma adoradora, adorando o Mestre com o melhor que ela tinha a oferecer, que era aquele vaso de alabastro, aquele perfume precioso. Por que será que Maria teve tanto desprendimento e entregou todo o seu tesouro para ungir o seu amado mestre? Porque o amava de todo o coração, colocando ele em primeiro lugar na sua vida. E segundo, porque se assentava aos pés do mestre para ouvi-lo, para aprender com ele todas as coisas. Porque no próprio livro de João, um pouquinho antes, fala isso. Enquanto Marta estava lá toda atrapalhada com o serviço da casa, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo ele. Não importava mais nada. Maria queria a presença do Senhor. Ela queria estar aos seus pés. E a sétima mulher que eu quero falar é a mulher samaritana, que a gente não sabe nenhum nome. Ela foi uma mulher missionária. Depois do seu encontro com Jesus, contado lá no livro de João 4, aquela mulher foi anunciar o nome de Jesus, o Messias, que liberta, que cura, transforma, restaura e salva. Foi a primeira evangelista, foi a primeira missionária entre os gentios. Em minhas orações, peço a Deus para ser uma mulher de oração, porque a oração move o coração de Deus, para ser uma mulher fiel ao meu Senhor em qualquer circunstância, para ser uma guerreira lutando espiritualmente pela minha família e pela expansão do reino de Deus. Para ter a sabedoria que venha do alto, para estar sempre no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E para ser uma adoradora em qualquer circunstância e para estar sempre anunciando a toda criatura as boas novas de Jesus, tendo sempre novos encontros com Ele. Essa é a minha oração por mim e por você. Mulheres, tomem posição. Todas essas 7 mulheres atenderam ao chamado de Deus e por isso foram honradas por ele. Aprendam com essas 7 mulheres da Bíblia e a cumprirem o seu chamado e a terem uma vida santa, honrada, uma vida vitoriosa, mesmo em meio à luta. Aprendam a estarem sempre aos pés de Jesus para aprender com ele. Aprendam a ser dirigidas pelo Espírito Santo para estarem no único lugar seguro existente aqui na Terra, que é o centro da vontade de Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.